duas, duas coisas que me trazem aqui hoje. E duas coisas que me incomodam de sobremaneira. A primeira tem que ver com esta história que aconteceu na Marinha, que tinha que ir um navio qualquer da Marinha Portuguesa a seguir um navio russo, ou coisa que o valha, e que houve alguns militares que se recusaram a embarcar, 13 ou coisa do género. Da Marinha não percebo grande coisa, mas do Exército, se continuasse como no meu tempo, há 20 e tal anos atrás, há duas questões aqui que são fundamentais. Uma, e as duas são relativamente independentes uma da outra. Uma, aqueles gajos que se recusaram a cumprir uma ordem têm que ser, ou devem ser, exemplarmente punidos. E não há volta a dar a isto. Não há mesmo volta a dar. Os gajos que se recusaram a cumprir aquela ordem têm e devem ser exemplarmente punidos. Porque eu creio que a coisa mais grave que pode acontecer na Marinha é um motim. Imaginemos um navio em alto mar e metade da tripulação decide que não vai cumprir ordens. Independente, e não interessa o motivo. Não interessa o motivo. Põe-se em causa questões de princípio das quais não é possível abdicar. Isto é uma questão, não é? A recusa em cumprir uma ordem. Outra questão diferente é a razão porque não é permitido, existem associações, mas porque não é permitido existirem sindicatos militares. Uma das razões parte-se do princípio que quem representa os militares começam por ser, é uma cadeia de comando, não é? Começa por ser quem representa uma secção de um pelotão é um sargento, quem representa um pelotão é um alferes, um tenente, quem representa uma companhia é um capitão, quem representa um batalhão é um major, quem representa um regimento é um coronel, e vai por aí fora, por aí acima, até que os sindicatos dos militares são os chefes dos ramos. Portanto, a ser verdade, não é, que se comprou um navio em más condições, que já tinha sido abatido para uma marinha dinamarquesa, e que depois, ainda por cima, se dá uma ordem aos militares para embarcarem num navio que não tem as condições suficientes e necessárias para poder cumprir uma missão, há uma falha de comando. E essa falha de comando começa ao nível mais básico. É muito simples. Alguém deu uma ordem. Eu não sei se foi um capitão de mar-guerra, se foi um almirante, não me interessa. Mas alguém deu uma ordem para se cumprir uma missão. E deu essa ordem e alguém decidiu que ia ser cumprido com a utilização de determinado equipamento que não estava em condições de ser utilizado. Portanto, quem dá a ordem já fez a asneira. Quem decide que essa ordem vai ser cumprida utilizando o equipamento que não está em condições faz a asneira também, mas isto depois vai por aí acima. Vai por aí acima e não para, não é? Porque depois é preciso ver qual é, se chegarmos ao limite, antes de chegar ao limite, qual é a responsabilidade do Ministro da Defesa, neste caso, por exemplo, no orçamento atribuído às Forças Armadas e, neste caso particular, à Marinha. Se não existe orçamento suficiente para se poder manter o equipamento, isto já vai bater no Ministro da Defesa. E depois no Ministro da Defesa, no Ministro das Finanças e no Primeiro-Ministro. E, mais grave, é que, de acordo com a Constituição, o chefe supremo das Forças Armadas é o Presidente da República. E o Presidente da República, como chefe supremo das Forças Armadas, não pode, de maneira nenhuma, permitir que aqueles que são os seus subordinados, porque é uma coisa que desde Ramalhianos, que os Presidentes da República não percebem, é que o mais simples soldado de uma CCS, que é uma Companhia de Comando e Serviços, que é os gajos que estão a fazer obras dentro dos quartéis e a fazer limpezas e a tratar das oficinas, é um subordinado dele e está dependente dele. E desde Ramalhianos que nenhum presidente percebe isto. E o presidente tem que perceber, tem uns milhares de homens que dependem dele.
E ele é o responsável máximo, porque isto não é só mandar, não é? Eu sou o chefe. Não, não é assim. Eu sou o chefe, se sou o chefe, sou responsável por esta gente. E, portanto, o responsável por aqueles marinheiros, ou como lhes queiram chamar, que não cumpriram uma ordem, é o Presidente da República, no limite. Não é no limite, quer dizer, é o verdadeiro responsável, é ele. Porque aqueles homens, aqueles soldados, aqueles marinheiros, ou aquilo que quiserem, são subordinados dele diretamente. É ele que manda neles. Portanto, não lhe basta ser o chefe supremo, não é? Tem que assumir a responsabilidade por aquelas pessoas que, repito, têm que ser exemplarmente punidos, mas a responsabilidade passa para o comando quando, por exemplo, suponhamos que eles até nem se recusavam a cumprir a ordem, que a merda do navio até ia para o meio do mar e que aquela merda acabava tudo mal e morriam 30 ou 40 gajos dentro do navio no meio do mar. E a responsabilidade era de quem? Era de quem? Alguém tinha responsabilidade nisso, porque tinha metido as pessoas dentro. Quer dizer, é como alguém no exército, por exemplo, e não precisa de ser um comandante de regimento ou de batalhão, mas alguém manda um pelotão, uma companhia, um batalhão, uma merda qualquer, para combate, com armas enferrujadas e encravadas e sem condições. E as pessoas vão combater com o quê? Com baionetas e com pedras? Quer dizer, não é assim. Portanto, há aqui uma responsabilidade de comando que, repito, é independente da indisciplina e da recusa em cumprir uma ordem. Isso é outra coisa. Agora, a responsabilidade de comando vai de quem deu a ordem para aqueles marinheiros que se metessem dentro daquele navio, vai a quem está acima dele, que neste caso poderá ser o chefe de Estado-Maior da Marinha, passa para o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, vai até ao Ministro da Defesa e vai até ao Presidente da República, que no limite é quem manda nesta gente toda. E tem que se responsabilizar pelas condições e como é que é dizer, pelas condições operacionais, se quisermos, dos homens que estão sob o comando dele. Isto é sobre esse assunto. Agora mais 5 minutos sobre esse assunto, que é coisa que esta merda da Marinha, mais 13 gajos, ou menos um navio, mais um navio, caralho, aquela merda, isto é uma fantochada. Tudo isto das Forças Armadas Portuguesas, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, caralho, tudo uma fantochada. Por muito que as pessoas... E a responsabilidade não é dos militares que lá estão, que fazem o melhor que podem, e conheço bastante e sei que é gente que com capacidade de trabalho e com espírito de sacrifício fora do comum e com espírito de corpo e com verdadeiro patriotismo e decisão de darem a vida, se for necessário, pela vossa defesa e pela minha. Não é isso que está em causa. Agora, incomoda-me mais, o que me incomoda mais é outro assunto que tem nada a ver com este, que é os miúdos. E os miúdos incomodam porquê? Porque eu habituei-me, desde sempre, que as gerações mais novas, quando nós, que éramos putos, e os putos cá agora, que nossos filhos e netos, que nós é que éramos como é que é dizer, o contrapoder, se quisermos, a contracultura. Nós, desde que me ocorre, desde sempre, ou desde que me ocorre, pronto, também, há séculos, que os miúdos são quem transforma a cultura e a sociedade. O século XX e especialmente aquela geração dos boomers que são muito gozados, mas quem goza com eles não faz a mínima ideia do que está a dizer, não é? Porque as pessoas que nasceram durante e após a Segunda Guerra Mundial foram as pessoas que lutaram e que lhes deram a liberdade que eles agora têm de os acusar de serem retrógrados, é aquilo que eles quiserem. Mas todas estas... Eu sou da geração X, se quiserem chamar-lhe assim, Gen X. E
tenho um apreço enorme pela geração que me precedeu, que foi a geração que abriu as portas para a minha para podermos ter a liberdade e para podermos, de certa forma, como é que eu ia dizer, ser contra o sistema, quer dizer, isto é um bocado, os gregos nisso eram fabulosos, e é a revolta, que é uma revolta metafórica contra o pai, contra a mãe, essencialmente contra o pai. E todas as gerações anteriores passámos por isso. Mesmo a geração do meu filho que está ali entre os millennials e os Zs, tentou ser um bocado assim. O que me parece agora é que as grandes causas, nós tivemos, como a geração X e a geração anterior, nós teve outro tipo de causas. A geração anterior à minha, portanto, contra a guerra colonial, contra uma ditadura, a favor da abertura cultural, porque havia filmes proibidos, havia música proibida, havia livros proibidos, e a geração anterior à minha lutou contra tudo isto, e a minha geração veio usufruir disso e acabou a lutar contra outras coisas, contra o conformismo contra aquilo que se chamava situacionismo, o status quo que sucedeu à ditadura e às proibições, que era, não era, como é que é dizer, uma certa libertação. Nós queríamos mais do que aquilo que nos tinha sido legado. A seguir a mim vem outra geração, que na altura chamada Y, que foi uma geração que alguma vez andou um bocado para trás, culturalmente pelo menos. Andou um bocado para trás e tentou pôr travão àquilo que os anteriores a nós e nós próprios fomos para aí fora e não estabelecemos limites. A seguir a nós vem miúdos, mas de qualquer maneira, em todas estas gerações, há sempre um inconformismo e uma ruptura com aquilo que existia. Não é? E o sistema, o inimigo, era o sistema. As grandes empresas, o poder, os governos, quer dizer, isto era o nosso inimigo. Quando eu olho para a geração atual, vejo aquilo que esta simbiose, esta simbiose que tem qualquer coisa de orgânico, tipo, como se fosse um organismo Borg. Por acaso agora estou a ver a série The Expanse outra vez e na primeira e segunda temporadas é uma coisa que se chama protomolécula, que é o primeiro contacto dos seres humanos com vida de fora do sistema solar, que representa mais ou menos isto. Bem isto que é. Há aqui um entrelaçar de ideias, interesses e cultura que inclui os miúdos, a geração Z, se quisermos chamar assim, os filhos dos millennials. Os millennials são os nossos filhos. Os filhos dos millennials e os governos, as ONGs, as instituições transnacionais, como o World Economic Forum, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Comércio, o que quiserem, estas organizações transnacionais, as multinacionais tecnológicas e outras, e financeiras, por exemplo. E há aqui um entrelaçar de interesses e de cultura que para mim é absolutamente extraordinário. É completamente extraordinário, porque é que eu não percebo. Não é? Como é que, por exemplo, vê-se agora em França, se houver esta história da diminuição da idade da reforma e esta reforma da segurança social, os putos das universidades, que são miúdos de 20 anos, estão a defender os interesses dos velhos, quando é exatamente o contrário que eles têm que fazer. É exatamente o contrário. Porque é esta falta de... como é que é dizer?
lavagem cerebral, quase. O Matias Nascimento chamou-lhe qualquer coisa de mass formation, psychological mass formation, ou psychotic mass formation, ou qualquer coisa a propósito da Covid. Mas isto aplica-se a tudo. E os miúdos são os mais vulneráveis. Vocês vão ver, por exemplo, as alterações climáticas. As alterações climáticas é a grande preocupação. E eu percebo os miúdos, porque são doutrinados nisto. Agora, as alterações climáticas é a grande preocupação deles, do poder corporativo, do poder político e do poder institucional de uma maneira geral. Estão todos organizados no meio disto. E os que estão de fora somos nós, as gerações, que não tem nada a ver com esta história. Como é que os putos embarcam nesta conversa? Não percebo. Eu lembro-me eu cresci com apanhei o início do punk. Antes do punk, enquanto movimento cultural, tivemos os hippies. E os hippies tinham, de facto, é a tal geração da guerra colonial e dos livros e música proibida e dos filmes proibidos e dessa coisa toda. Eu apanhei o movimento punk, que era a cena da falta de futuro, da falta de perspectivas e não sei o quê, e nós queríamos mais do que aquilo que nos tinha sido dado. Depois disso, há aquele período enorme de crescimento, de melhoramento da vida das pessoas, que vai do fim dos anos 80 até o início dos anos 2000. Depois daí tem vindo sempre a cair. Agora, precisamente por ter vindo sempre a cair, é que eu não percebo os meus. Não percebo. Porque foda-se. Eu compreendo que os miúdos se revoltem contra a falta de perspectivas de futuro, compreendo. Os pais deles eram mais pobres que eles, viviam pior que eles, mas conseguiam ter perspectivas de futuro. É como eu escrevi outro dia. A primeira vez que eu fiz um crédito de habitação, tinha uma taxa de juros de 12,5%. 12,5%. 2 ou 3 anos antes de mim, quem comprava uma casa tinha uma taxa de juros de 21%, que é uma coisa inimaginável. Portanto, não era mais fácil. Agora, quando as taxas de juros vêm por aí abaixo e não sei o quê, a consequência óbvia, não é havendo um aumento da procura, os preços disparam por aí fora. Não há volta a dar a isto. Agora, o que eu gostava de ver é os miúdos e a malta mais nova, como está a minha idade, revoltados contra isto. E nem que fosse a partir a bolsa. Agora, vê-los de braço dado, com o poder político, com o poder económico e com o poder, de uma maneira geral, com as instituições transnacionais, como repito, a Organização Mundial de Saúde, o World Economic Forum, o Banco Mundial, a não sei o quê, está tudo junto. Está tudo junto. E como é que os miúdos alinham nesta merda? Como é que eles não olham para o lado e dizem assim, peraí, quer dizer, se as Big Techs, Google, a Apple, a Meta, essas merdas todas, mais os bancos, mais os fundos de investimento como a BlackRock ou a Vanguard, mais os governos, mais aquelas instituições transnacionais, estão de acordo connosco, alguma coisa está mal. E provavelmente estamos a ser comidos. E portanto, são humildes a ouvir isto. Percebam uma coisa, estão a ser comidos de cebolada. E a primeira coisa que têm que fazer, e depois a seguir, revoltam-se à vontade, é ouvir o que têm para dizer os vossos pais e avós, pá, que já estiveram no vosso lugar e não alinharam nessas merdas com os poderes instituídos. Pelo contrário. Vocês precisam de ouvir menos Beyoncé e mais Clash e mais Dead Kennedys. Isso é que vocês precisam de ouvir. Pá, tenho mesmo pena dos... Não percebo nada desta merda. Acho que é mais progressista hoje um velhote de 75 anos que combateu na Guerra da África do que o puto de 19 que está metido na cama com as organizações de ecologia. É mais progressista o velhote que esteve a combater na Guerra em África em 1969.
Foda-se, cortei-me no dedo. Mas. É assim a vida. Agora aqui está tudo fodido, pá.